A TV Tribuna recebeu um convite da Câmara de Santarém, em Portugal, que funciona como uma espécie de prefeitura para nós. Fizemos as malas e embarcamos numa viagem cheia de cantos e tradições preservados. Atravessamos o Oceano Atlântico para mostrar para você por que Santarém, cidade irmã de São Vicente, tem muita história, é importante para Portugal e tem um grande potencial turístico. Aqui também foi palco para uma encenação inédita na cidade, dirigida por 3 brasileiros que são da nossa região. É o que você vai ver a partir de agora. Quando chegamos a Santarém, as arquibancadas já estavam sendo montadas na antiga Escola Prática de Cavalaria, palco da encenação criada por Amaury Alves, Flávio Medeiros e Henrique Dias Alves. Até quando a gente for arrumar o material, só pega a sua. Os 3 brasileiros da nossa região que recontariam em forma de musical a história da Revolução dos Cravos e o fim da ditadura militar em Portugal, que no ano que vem completa 50 anos. Antes de acompanharmos o último dia de ensaio, fomos conhecer alguns cantos da cidade de pouco mais de 62 mil habitantes, que fica a 40 minutos da capital Lisboa, no centro do país. A cidade portuguesa fica numa região chamada Ribatejo. E tem um centro histórico preservado, com monumentos, ruas de paralelepípedos e sem calçadas. Além de mirantes com vista para o rio Tejo, que corta todo o país, há um imenso jardim. O Jardim Portas do Sol foi construído onde há vestígios e muralhas de um antigo castelo mouro. Curiosidades não faltam sobre a cidade que fica no centro de Portugal. De acordo com historiadores, Santarém é um dos municípios com mais casas e prédios com fachadas azulejadas do país. E há uma explicação para esse detalhe que chama a atenção pelas cores, desenhos e por preservar a história de outros tempos. Os azulejos eram como uma identidade, revelavam que aqui moravam famílias da nobreza ou de alto poder aquisitivo. Santarém, de facto, é uma cidade muito antiga e muito importante no reino de Portugal medieval. Mas, curiosamente, apenas no século XIX, em 1865, é que foi elevada à categoria de cidade. De volta à Escola Prática de Cavalaria, onde militares partiram para derrubar um regime ditador, atores da comunidade se reuniam para o último ensaio. Eu sou filha de um herói de guerra. O meu pai era alferes e foi o braço direito de Salgar Maia. E eu estava na barriga da minha mãe. Eu nasci em 1974. Foi uma dor muito intensa. O nosso país era todo negro. As pessoas andavam sempre todas vestidas de negro. E hoje apresentamos este espetáculo musical para eu contar aos meus sobrinhos, para estar esta geração connosco. Eu sinto que estou a curar uma parte de mim e uma parte de mim muito profunda, uma ferida que nunca estava curada. A cidade, que virou símbolo da liberdade para os portugueses, exala proteção. Santarém é conhecida por ter um vasto patrimônio arquitetônico e religioso preservado. São 14 igrejas ricas em detalhes e histórias. As igrejas que hoje existem são uma pequena parte das que existiam na Idade Média. Santarém chegou a ter 16 mosteiros e mais de 30 igrejas. Uma delas fica num dos quarteirões mais antigos da cidade. Aqui está guardado o símbolo do milagre.
ilustrado nos azulejos da fachada, que aconteceu há 776 anos. Mudou o nome da paróquia de Santo Estevão para Santíssimo Milagre e transformou o templo em um santuário para peregrinos de vários cantos do mundo. Dona Maria Odete é a guardiã da hóstia que deu origem ao milagre. A história que ela nos conta é ilustrada por quadros que estão pela igreja, de uma mulher vítima de violência do marido. Um dia pensou pedir ajuda a alguém, a quem ela foi pedir ajuda precisamente foi uma bruxa judia. E a mulher disse-lhe que lhe ajudaria a resolver o problema, mas que teria que se vir confessar, comungar e levar-lhe a sagrada hóstia. Ao comungar com muito cuidado, retirou a partícula da boca, enrolou-a num véuzinho e guardou-a no peito sem que ninguém visse. Só que, ao sair da igreja, as pessoas que passavam perguntavam-lhe que ferimento é que ela levava no peito para ir a deitar tanto sangue. O sangue não era do corpo dela, mas sim da sagrada hóstia. Correu para casa e foi guardar a sagrada partícula dentro de uma arca. À noite, quando o marido chega à casa, encontra a casa cheia de raios de luz. Eram os anjos a anunciar o milagre. Ele se converteu, ficaram toda a noite em oração. No outro dia de manhã, vieram aqui à igreja de Santo Estevão participar ao sacerdote do milagre que estava a acontecer. Em precisão, foram buscar a sagrada hóstia aqui para a igreja de Santo Estevão, hoje o santuário do Santíssimo Milagre. O símbolo da Eucaristia havia sido preservado com cera. Anos depois, por mais um milagre, viraram partículas e, misteriosamente, a hóstia apareceu envolvida por um cristal. A rota das igrejas de Santarém nos leva a descobertas de muitos séculos atrás. O historiador Luiz Antônio nos acompanhou até a primeira igreja construída na cidade. Santa Maria de Alcáçova foi fundada na Idade Média, em 1154, e doada pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, aos cavaleiros templários, que tinham a missão de proteger os cristãos. Mas há indícios de que nesse local havia um templo romano. Muito tempo depois dos templários, foi usada como capela pela realeza. O Palácio do Rei era nas costas desta igreja. Atrás de nós vemos também uma tela, uma pintura, que representa essa doação do Dom Afonso Henriques à Ordem dos Templários. A igreja tem também a curiosidade de ter muitos túmulos, vários túmulos no chão. Eram túmulos de pessoas com importância social para se fazer enterrar dentro da igreja. Esse portal, que fica próximo à igreja de Santa Maria da Alcáçova, é a referência para quem segue em direção a outro túmulo, o do discípulo de Jesus, Tiago. Santarém está na rota dos que buscam uma jornada espiritual. Tá vendo essas pedras aqui no caminho? É percorrido por muitos peregrinos que fazem o caminho de Santiago de Compostela. É um percurso de 544 quilômetros de Lisboa, aqui em Portugal, até Santiago de Compostela, na Espanha. 28 quilômetros desse percurso atravessam a cidade de Santarém. Foi lá onde encontramos o francês Arthur. Ele nos contou que há 5 anos havia feito o caminho a partir da França, um dos trechos mais longos. Foram 62 dias caminhando. Depois disso, eu me apaixonei. Além de Santiago de Compostela, na Espanha, Santarém também dá acesso ao outro santuário, a Fátima, que fica distante 75 quilômetros daqui. Ao longo do percurso, há outras placas que ajudam os peregrinos na localização. Em todas, há sinalizações e indicações de lugares onde eles podem descansar antes de continuar a caminhada. Caminhos de devoção, histórias e relíquias. Apesar de ser uma cidade pequena, não faltam razões para conhecer cantos que parecem nos hipnotizar, como o teto da catedral, também conhecida como Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que fica no centro histórico de Santarém. Uma obra de arte, pintada em madeira, que levou 3 anos para ser concluída. Aos cantos da pintura estão ilustrados 4 continentes:
as Américas, África, Europa e Ásia. Sabemos que foi pintado a várias mãos no início do século XVIII e tem como figura central a Imaculada Conceição, que foi a padroeira do Colégio dos Jesuítas e que também continua a ser ainda hoje a padroeira da Diocese de Santarém e é a padroeira de Portugal. A igreja serviu de palácio real na segunda metade do século XIII. Depois virou um colégio e igreja para os jesuítas. Está classificada como monumento nacional desde 1917. As belezas arquitetônicas e o estilo barroco impressionam. Depois, os jesuítas vão ser expulsos em 1759 pelo Marquês de Pombal e a rainha vai doar então este espaço para ser seminário patriarcal. Em 1975, o Papa eleva esta igreja à condição de catedral. E como em qualquer lugar que se vá aqui, há uma curiosidade. Repare na fachada. É a ilustração de uma espécie de lenda. Criou uma história sobre um arroz doce que a Imaculada Conceição terá feito e que ele misteriosamente desapareceu. E então ela pergunta quem é que comeu o arroz doce e vai perguntando aos santos jesuítas e as suas posições, que são de alguma forma teatrais, vão indicando. Um diz que eu não fui, pergunta ao de baixo, até que o último tem as mãos na barriga e diz já cá canta. Portanto, é uma forma também curiosa de abordarmos ainda hoje o nosso património. Além da igreja, o prédio onde funcionava o colégio jesuíta é rico em detalhes e exuberância. Os corredores são extensos. Esse aqui tem 96 metros de comprimento. Há quadros gigantescos e, por qualquer dependência, há azulejos nas paredes. E mais uma curiosidade. Nessa escadaria que dá acesso ao antigo Colégio dos Frades, repare que há rostos riscados. São das lâminas das espadas dos franceses, quando eles invadiram Portugal. Quando isso aconteceu, a família real fugiu para o Brasil. Falando nisso, foi em Santarém que Pedro Álvares Cabral, o descobridor do nosso país, viveu os últimos anos e morreu. Ele está enterrado na Igreja Nossa Senhora das Graças, que começou a ser construída em 1380 e é um dos mais importantes exemplos de arte gótica de Portugal. Com o pé direito alto, arcos grandiosos e rosáceas. A igreja tem outra característica bem diferente. Para você entrar, é preciso descer alguns degraus. Os restos mortais do navegador português estão nessa lápide. O que chama a atenção é a simplicidade como ele foi enterrado. Descobridor do Brasil, imaginamos um túmulo imponente. A própria inscrição da lápide não faz qualquer referência ao chamamento do Brasil. O Pedro Álvares Cabral veio para esta igreja, enterra-se de uma forma simples e também por uma razão simples. É porque ele veio para cá, porque foi a sua mulher, Dona Isabel de Castro, que era sobrinha de Afonso de Albuquerque, que era uma mulher da nobreza, inclusive de um extrato social superior ao do próprio Cabral, que comprou esta igreja uns anos antes e quando ele morreu, em 1520, foi enterrado, não se sabe bem onde, mas numa igreja perto de sua casa e foi trasladado em 1526 para esta capela, onde está agora. A igreja fica no largo que recebeu o nome do navegador e a poucos metros da Casa Brasil, construída a partir de estruturas de um imóvel que pertencia à família de Pedro Álvares Cabral. A casa foi inaugurada em março de 2000, em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil. Atualmente, o lugar se transformou num centro cultural. Preservar a história para entender o passado é uma das características da cidade, considerada a capital do gótico em Portugal. O convento de São Francisco, fundado em 1242, é outro exemplo. Era o preferido das famílias da alta nobreza do país ao longo de vários séculos. Em 1917, foi classificado Monumento Nacional.
Tesouros históricos estão espalhados em vários cantos de Santarém. Como esse menino feito de chumbo, encontrado num dos conventos da cidade e que agora faz parte do acervo do Museu Diocesano, inaugurado há 9 anos, premiado várias vezes e que também conquistou em 2016 o Prêmio Internacional Europa Nostra de Preservação do Patrimônio. Um pouco mais distante, em Almoster, uma freguesia de Santarém, relíquias religiosas estão guardadas nesse mosteiro. Santa Maria de Almoster é de uma exuberância arquitetônica impressionante. O convento foi inaugurado em 1300 e quando o convento foi inaugurado, a Rainha Santa Isabel veio a Almoster e o que é que ela trouxe de oferta para as monjas? Trouxe um Cristo que não há nenhum igual. É um Cristo que ainda está com sinais vitais. Ainda tem os bracinhos direitos e a cabecinha erguida. Está em agonia. Ainda não deu o último suspiro. E é venerado por muita gente. E teve numa exposição em Inglaterra, no princípio da década de 50, uma exposição só de Cristos, e lá não encontraram nenhum tão perfeito com esta categoria como o do convento de Almoster, e vêm aqui muitos historiadores que dizem logo, o Cristo vive. Do lado de fora, o convento de Almoster é cheio de ruínas. Pelo terreno, há várias lápides de monjas enterradas séculos atrás. E foi perto daqui que encontramos vestígios de um passado. Chega a ser uma aventura estar num túnel medieval como esse, bem estreito, a gente não sabe o comprimento e até onde ele vai, mas a história que se conta é que ele foi construído no início do século XVII para que uma água da fonte percorresse esse trecho e chegasse até o convento. E há também uma outra curiosidade, a história que se conta é que no início do século XIX, quando houve a invasão dos franceses, as freiras do convento utilizavam esse túnel para escapar. Porque quando vê as invasões francesas, o nosso convento foi muito danificado. Tudo o que nós tínhamos aqui de mais riqueza e que tínhamos muitos relicários com relíquias, essas coisas desapareceram todas, ficou só o Cristo. Até tem uma lenda que os franceses queriam levar o Cristo, mas o Cristo não conseguiram levá-lo. Pronto, o Cristo não conseguiram tocar. E realmente não tocaram, que ele está nos nossos dias, existe até hoje. Que a nossa terra onde a gente nasceu, embora com fome e miséria, mas é sempre a mais bonita de todas. Aqueles que não podem ou não querem lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Luzes, trilhas sonoras, todos juntos, o inimigo vamos enfrentar, fazemos isso todos os dias. A fala gravada dos atores da comunidade. Estou cansada disto tudo. Estamos todos cansados disto tudo. Toda a estrutura foi planejada com 3 meses de antecedência pelos 3 brasileiros da Baixada Santista. O musical que contou a história do fim de um longo governo português ditador foi assistido por mais de 2.000 pessoas em Santarém. Os detalhes dessa apresentação a gente mostra daqui a pouco. Quando fomos convidados pela Câmara de Santarém a sair do Brasil e acompanhar de perto a encenação, tivemos também o privilégio de conhecer a gastronomia,
as acomodações, as tradições, as quintas, como são conhecidas as vinícolas em Portugal, e até uma fazenda autossustentável que produz frutas, legumes e verduras orgânicas. E você sabia que é da natureza de Santarém que um casal de artesãos extrai a matéria-prima de cestos, bolsas e vários objetos que fabricam com as próprias mãos e já foram exportados até para o Brasil? Já fiz desde o Japão a Estados Unidos, França, Canadá. O junco e o bunho crescem em áreas úmidas, alagadas, próximas a rios. As espécies de vegetação que viram palhas são usadas pela Dona Maria e pelo seu Manuel. São 32 anos produzindo diversas peças. A vegetação que dá vida a objetos e nasce perto do Rio Tejo pode ser apreciada das janelas de um chalé, até mesmo durante um farto café da manhã, que em Portugal é chamado de pequeno almoço. Nós damos muito valor em Portugal à comida, não é? No geral, à gastronomia. Marisa transformou essa casa num tipo de hospedagem para casal e famílias. Os quartos são amplos e bem decorados. Os hóspedes podem desfrutar da casa inteiramente e ter a total privacidade. E realmente as pessoas gostam muito de saber isso. Portanto, é mesmo minha casa é sua casa. Apesar de pequena, Santarém tem uma grande oferta de acomodações aos visitantes. São 55 locais que vão de uma hospedagem mais reservada, passando por hotéis de luxo. Um deles faz da estadia um turismo rural. O número de hóspedes brasileiros tem vindo a aumentar, não só pelo conceito em si, pela localização do hotel. Portanto, nós estamos a cerca de 100 km de Lisboa, 200 do Porto, 100 de Coimbra. Quem também procura por uma viagem gastronômica, com certeza vai apreciar vários sabores por aqui. Dos destilados aos vinhos, passando por um cardápio cheio de pratos típicos e diferentes. Impossível resistir. Não há como opinar sem provar. Saboroso. Entre doces, pães e pratos elaborados, encontramos perto do centro histórico uma taberna. Os cortes de carne são visíveis aos clientes. E entre os pratos mais apreciados estão as espetadas. Quando o assunto é sobremesa, não dá para resistir aos doces típicos portugueses, principalmente aos famosos pastéis de nata. Mas tem outro que é super famoso em Santarém, que talvez você aí não conheça. Esse é o arrepiados, um doce que nasceu na freguesia de Almoster, receita das monjas. Uma vez foram convidadas com as monjas clarissas a ir a Santarém visitar as monjas clarissas. E as nossas monjas foram, fizeram lá um grande banquete e deram-lhe como sobremesa às celestes de Santarém. Elas no regresso vinham muito tristes porque ainda não tinham arranjado um bolo para quando elas viessem, tinham que as convidar para retribuir a visita, não é? E uma freira assim mais evitada disse, não tenham problemas, porque nós vamos fazer um doce que elas vão ficar arrepiadas. E daí nasceu a lenda dos arrepiados. Arrepiados ficamos ao conhecer e ouvir as histórias do seu Manuel. Bom dia. Bom dia, eu sou o Manuel. Tudo bom, Manuel? O antigo avieiro. Um dos poucos descendentes dos chamados avieiros. A gente, uma parte das noites, ficávamos aqui. E outras partes da noite, quando era o inverno, a gente íamos ficar ali à barraca. Não havia água, não havia luz, não havia nada. Eletricidade, não havia nada. Sabe o que é que havia aqui muito? Pobreza e fome e miséria. E sabe o que era o nosso comer? Um bocadinho de pão assim. E muitas vezes o santo do meu pai
na que comia o pão dele para mudar a mim. O Rio Tejo é o maior da Península Ibérica. Ele nasce na Espanha e percorre 1.100 quilômetros até chegar a Lisboa, em Portugal. Santarém é cortada pelo Rio Tejo e foi às margens do rio que há mais de 200 anos surgiram os avieiros, considerados os ciganos do rio. Eles tinham como sustento a pesca, moravam nos próprios barcos. Seu Manuel acompanhou a transformação do bairro, onde viveu até os 26 anos de idade. Hoje a região está mais urbanizada, atrai turistas do mundo inteiro. As casas de palafitas mais estruturadas, mas continuam preservando a história desse lugar. Porque a nossa terra onde a gente nasceu, embora com fome e miséria, mas é sempre a mais bonita de todas. Porquê? Eu, muitas vezes, passo ali e choro a lembrar-me da miséria que eu passei. Mas tive uma coisa, tive um pai bom e tive uma mãe boa. Valorizar a terra, as tradições e a cultura é uma característica dos portugueses. Um exemplo são os ranchos folclóricos. Em Santarém, há 9 grupos. Um deles é o Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém. E nós tivemos a oportunidade de apreciar uma apresentação no pier da comunidade onde moram os avieiros. Ele foi fundado em 1972 e faz parte da Federação do Folclore Português. A Revolução dos Cravos é outro reflexo da história de um povo. Saí daqui com 2 pernas, fui para a guerra para Angola e vim de lá só com uma. E é uma honra mesmo estarmos aqui representando, não é uma história tão marcante, uma história tão especial. Eu faço doutorado lá na USP, estou aqui em Portugal para fazer um estágio na Universidade do Porto, junto com um professor que pesquisa o teatro comunitário aqui em Portugal, que é uma das referências, e fazer aqui com essa energia só me trouxe coisas interessantes para colocar na pesquisa. Interessante é ver uma cidade que foi símbolo da liberdade ser também símbolo da criatividade na elaboração de um destilado. Nesse endereço de Santarém, funciona uma fábrica para a produção de um gin criado por amigos. A grande curiosidade está num dos ingredientes da fórmula da bebida. A matéria-prima utilizada é uma abóbora e essa produção já dura 5 anos. O gin já foi exportado para 8 países aqui da Europa, entre eles Alemanha, Bélgica e Suíça. A ideia da abóbora surgiu por causa de descartes do legume, quando colhido na lavoura. A plantação é de um engenheiro agrônomo amigo de Nuno. Os dois são sócios da empresa. Por cada 15 garrafas, mais ou menos, damos vida a 3 abóboras. E é muito por aí que nós, a questão da abóbora no gin, do gin da abóbora manteiga. O desenho da rosácea em algumas garrafas remete ao estilo arquitetônico gótico de algumas igrejas que já mostramos aqui. A produção do gin passa por 7 etapas, até chegar nesses barris de carvalho francês. Em tão pouco tempo de produção, o gin já ganhou vários certificados. Entre as premiações está esse selo, conquistado em 2020, de melhor gin clássico de Portugal. Saúde. Uma cidade além de monumentos, prédios históricos e igrejas. No próximo bloco você vai ver as tradições que são preservadas por famílias e passam de geração para geração. A colheita consciente mudou a vida do seu Jorge. A fazenda dele fica numa aldeia de Santarém
E é da terra que ele não só consome tudo o que cultiva, como também vende. Nada que é plantado aqui sofre a ação de agrotóxicos. Pelo contrário, os alimentos que chegam à mesa e são vendidos em forma de geleias, compotas, grãos, farinhas, são orgânicos. A produção abastece o comércio da região e tem o selo de aprovação do governo português. É o selo da agricultura biológica. Este selo é válido em toda a União Europeia, é um selo oficial da União Europeia. Os animais, por exemplo, produzem o estrume, nós pomos o estrume na horta, a água é toda da chuva, temos que gerir a água, não é, que cai do céu, não vamos buscar água lá em baixo a furos, temos água só de nascentes ou de poços, então temos que gerir todo um sistema muito complexo, mas muito autossustentável para produzir produtos e paisagens de qualidade. Para agradecer tudo que a natureza oferece, seu Jorge plantou os girassóis pela fazenda. Fica lindo, não ocupa espaço e a natureza agradece. Também cercada por oliveiras. São dessas azeitonas que o agricultor produz um azeite considerado de qualidade. Com uma boa técnica de estrumação pelos animais do solo e com uma boa poda, nós conseguimos ter uma azeitona muito identitária, quer dizer, muito característica desta região. E esta região é a região talvez mais antiga de olivais em Portugal. Então temos um azeite muito próprio, de elevadíssima qualidade. O azeite foi o início da história da família Dias com as terras de Santarém. Foram os avós de Mariana e Rui quem construíram essa casa de argila e calcário no início do século XX. O imóvel é preservado até hoje, com peças daquela época e mantém uma memória olfativa para os irmãos. Vínhamos muitas vezes passar aqui temporadas com eles e acompanhávamos no fundo estes trabalhos todos, que na altura a agricultura, não sendo tão mecanizada como é hoje, exigia muita mão de obra. Portanto, era uma festa e as pessoas viviam um pouco todo este ambiente, não é? O ambiente, quando se apanhava as azeitonas e as uvas, juntava-se um grande aglomerado de pessoas. Ao final do dia, víamos as mulheres a cantar, juntavam-se todos para comer, para jantar. Portanto, era um ambiente um pouco de festa, mas duro também em termos de trabalho, claro. Até 1996, a produção do azeite aqui era bem manual. As sacas com as azeitonas chegavam aqui, as azeitonas eram lançadas nessa máquina e esse rolo, que ainda exala um cheiro bem peculiar, tinha a função de esmagar as azeitonas. Segunda etapa do processo era utilizar essa máquina, bem antiga, misturava-se água numa temperatura entre 28 e 30 graus para facilitar justamente a separação, a extração do óleo da azeitona. A última etapa antes de colocar o azeite em garrafas de vidro era filtrar o óleo para separar qualquer resíduo. Os filtros de palha são guardados até hoje. Quando entramos aqui neste ambiente, nós temos toda a memória da infância e da família, de estarmos todos reunidos, de muitas experiências gastronómicas também. A avó era uma ótima cozinheira, a mãe também, portanto, tudo isto nos reporta para essa altura e para muitas memórias felizes. O tempo passou, o maquinário antigo deixou de ser usado em 1996 e o azeite passou a ser fabricado por um processo mais moderno. Mas a maior produção da família são os vinhos. Assim nasceu a Quinta da Ribeirinha, que atualmente tem videiras espalhadas por 550 mil metros quadrados de área. 500 mil garrafas de vinho são produzidas aqui. 15% são para o mercado interno, aqui para Portugal. O restante vai para exportação, para 18 países, entre eles o Brasil, que corresponde a 20% dessa produção. Os estados que mais recebem as garrafas de vinho são São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aqui em Santos tem um comércio que importa os vinhos da família Dias. Todos os vinhos que temos são exportados para Santos e o Grande São Paulo, no fundo, conseguimos lá entrar.
A Quinta da Ribeirinha tem 25 rótulos. Um deles foi lançado em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil, com uvas de uma safra colhida em 1999. A homenagem foi um pedido da Câmara de Santarém. Das videiras da família também são produzidos espumantes. Eles ficam nessas caves. Fazemos uma vindima especial para o espumante, é logo a primeira a fazer, no princípio de agosto. Temos que apanhar as uvas com mais acidez e menos grau alcoólico, menos açúcar. Vinificamos o vinho, depois o vinho fica nos tanques, nos depósitos, durante todo o inverno e em março nós enchemos na garrafa, juntamente com açúcar e com leveduras, para fazer a segunda fermentação. E é mesmo exportado para Santos. Outra quinta de Santarém é preservada pela terceira geração da família. As videiras da Monteiro de Matos se espalham por uma área de 500 mil metros quadrados. Nessa terra são cultivadas 5 espécies de uvas tintas e 3 brancas. O predominante que nós temos mais a nível de variedade de tinta é a Touriga Nacional, temos também a Syrah, temos a Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet e Aragonês. E repare que perto de algumas barreiras há rosas. As colheitas ainda vão demorar por aqui, mas a gente já começa a observar os cachos com uvas bem pequenininhas nos vinhedos. E sabe por que são plantadas roseiras no início de cada carreira das vinhas aqui? Porque de tão delicadas que elas são, elas dão um sinal de alerta, caso alguma praga comece a se espalhar por aqui. A Quinta Monteiro de Matos produz rótulos que são exportados para 15 países, entre eles o Brasil. O vinho, no fundo, acaba por ser uma harmonização com o que estamos a comer. E se conseguirmos harmonizar o sabor da comida com o palato do vinho, é um dos melhores prazeres da vida, não é? Para a família Gaspar, o vinho é considerado o 5º elemento da natureza, tanto que um dos rótulos ganhou esse nome. E nós precisamos de 4 elementos para sobreviver e não podíamos deixar de ter o vinho nas nossas vidas para sermos muito mais felizes, é o 5º elemento. A história da Quinta do Arrobe chega à 4ª geração da família e o prazer de preservar essa herança começa nas videiras. Percorre todo o processo de produção, engarrafamento, envelhecimento do vinho até os rótulos. A paixão da família pela vinicultura é de uma sensibilidade que chega a ser decifrada pelos nomes escolhidos. Além do 5º elemento, Sensato é um vinho para todos os dias, vem, como eu digo, para pessoas sensatas. Oculto é sempre uma nova experiência em cada copo e daí ter chamado Oculto. O Mensagem é o nosso vinho em homenagem ao Fernando Pessoa e à sua obra Mensagem, e acho que realmente mensagem, o vinho deixa sempre uma mensagem em todas as circunstâncias e em todas as mesas. Porque o rótulo dele tem um espaço. Tem um espaço para fazer uma dedicatória ou para escrever o que bem entender. E tem um pouco de relação com a sua família, porque a sua mãe é francesa, tem uma origem francesa. Nos nossos vinhos tem todos uma relação com a nossa parte francesa, porque eu acredito que os vinhos com as castas portuguesas, com as castas francesas, dão realmente grandes vinhos. A Quinta do Arrobe produz por ano 200 mil litros de vinho. Grande parte das 270 mil garrafas é exportada para 15 países, entre eles o Brasil. E sabe por onde elas chegam? O Porto de Santos utilizamos, enviado por contentor, e daí os importadores fazem a distribuição para os outros estados do Brasil. Então vamos provar. A nossa estadia em Santarém, cidade irmã de São Vicente, teve um propósito: acompanhar a encenação sobre a data mais celebrada pelos portugueses, a Revolução dos Cravos. Um Canto da Liberdade, o musical, foi uma encenação inédita aqui em Santarém, que contou a história dos 40 anos da ditadura militar no país.
Foi exatamente aqui onde nós estamos, na antiga Escola Prática de Cavalaria, que militares liderados por Salgueiro Maia colocaram um fim no governo fascista. 130 pessoas participaram do espetáculo, 70 delas atores da própria comunidade. Fiz aqui a minha tropa nesta escola, é um orgulho. Era a Escola Prática de Cavalaria, que hoje, pronto, fica aqui as marcas. Conheci o Salgueiro Maia, lamentavelmente pouco tempo porque depois faleceu, doença. E para mim é muita emoção e um orgulho estar a representar, portanto, e fazer esta figura. Um dia que ficará marcado na história, no coração e na memória de todo o povo que clama e luta por liberdade. Em todos os dias de apresentações, as arquibancadas ficaram lotadas. O espetáculo foi elogiado por críticos. Normalmente o momento alto é um concerto com músicos de intervenção. E o que acontece é que os músicos estão no palco e o povo está na sala e a ação está no palco com os artistas e o povo assiste. E o que nós quisemos foi virar isto ao contrário, colocar o povo no palco e convidar os artistas a assistir. Para quem viveu isto naquele dia, não é? Naquele momento, eu não posso estar mais comovida. Foi muito bom. Gostei muito e a música com muita força que ajudou também ao espetáculo. E cumpriu a missão dos 3 brasileiros que são da Baixada Santista e foram responsáveis pela produção, sonoplastia e direção. As pessoas estão contentes com o resultado, então a gente trabalha para isso, põe o coração e a alma para fazer com que as pessoas se emocionem com a sua história. Eu ganhei um cravo feito por uma senhora de 94 anos, que tem uma história muito bonita, inclusive, bonita que eu digo de relembrar, né? Do período, de lutar durante o período da ditadura. O cravo, no dia da Revolução, no 25 de abril, ele foi distribuído, começou a ser distribuído por uma senhora, né? E os soldados começaram a colocar nas suas armas e acabou por se transformar num símbolo, né, desse momento tão especial. Por isso aí chama-se a Revolução dos Cravos. Né? Um prestígio muito grande para a nossa carreira profissional e o resultado se deve também muito à dedicação de todo o elenco que participou, que decorou as suas falas, os seus cantos e teve muita paciência durante as gravações. Não são profissionais e o resultado foi profissional. Isso deixa a gente cheio de orgulho. O fascismo é um problema mundial. Né? Nós temos movimentos que se espalham pelo mundo inteiro, então essa luta popular, ela no caso aconteceu aqui, mas ela é uma luta de todos. Todos os países, todos nós, todo o povo precisa estar junto e combater para que isso não aconteça de novo, para que a gente evite que nada disso se repita. Todos juntos, o inimigo vamos enfrentar, fazemos isso todos os dias, lutamos todos os dias. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. E a nossa viagem por Santarém fica por aqui. A gente encerra o programa diante de tudo que a gente mostrou com uma frase do poeta português Fernando Pessoa, que diz o seguinte: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Tchau!